Bem-vindos ao nosso canal, Assembleia de Deus de Trajão-se usa a inspiradora mensagem do pastor Aldir Luca. 2 Pedro capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que, pela concupiscência, há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude, a ciência, e a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, e a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal, a caridade. Porque, se em vós houver aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque, fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei, em toda ocasião, que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos, muito firme, a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como é uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo fala-nos que Deus já nos capacitou, Ele já nos capacitou em relação à chamada que Ele nos fez, a chamada para a sua própria glória e virtude. Ele já nos capacitou. E Ele já nos capacitou e depois Pedro, começa aqui a falar acerca de algumas condições que a vida cristã tem que desempenhar, tem que viver. E eu queria falar nesta noite acerca de uma condição que ele fala aqui, que é do domínio próprio. Domínio próprio. Domínio próprio, a temperança. Há aqui alguém temperamental? Alguém temperamental. A gente ouvia, a Pipa ouviu, o pastor António a pregar, que o pastor Veito Antunes, quando pregava, dizia que era assim, não é? Pregava, este dedo é para vocês e este é para nós. Então a mensagem também é para nós. Eu, honestamente, não é um dos pontos onde tenha mais dificuldade, a parte de ser temperamental. O que tenho a dizer, digo, mas digo depois de pensar várias vezes. Estão a compreender? Então não sai assim de qualquer maneira. Mas eu queria falar então acerca do domínio próprio. Quando o apóstolo Pedro, usado pelo Senhor para escrever este texto, escreve, ainda não havia o conhecimento científico acerca da mente humana.
E a mente humana está descoberto que existe uma parte da mente humana que a ciência chama de... Eu vou tentar dizer a palavra, não me mandem pedras. O português é complicado. Acho que é amígdala. Amígdala. É uma parte da nossa mente que é uma parte que eles consideram uma parte primitiva do nosso cérebro que leva a este tipo de reações que fogem do domínio próprio. Mas a mente humana, também capacitada por Deus, porque Deus é o Criador, tem a capacidade do homem ter domínio sobre si próprio. Amém. O homem tem a capacidade mental para se dominar a si próprio. E, irmãos, eu lembro-me de um senhor que trabalhou comigo no mar e ele era mesmo muito bruto, muito bruto. E a forma como ele falava com cada marinheiro era sempre de forma ríspida. Ele era o responsável de manutenção do navio e então era sempre com 3 pedras, nortenho da Póvoa do Varzim, não crente. Em cada 10 palavras era 5 asneirolas a ofender a pessoa. E uma vez eu virei-me para ele e disse-lhe assim: olha, eu não admito que você fale assim comigo, porque senão eu vou-me queixar em Setúbal que eu não aceito faltas de respeito. E ele virou-se: pá, mas é a minha maneira de ser, pá, é a minha maneira. E eu assim: é a sua maneira de ser. Eu já ouvi você a ser prejudicado pelo comandante e você nunca teve essa reação que tem com os seus inferiores. Então não é maneira de ser. Então você consegue controlar essa situação. Você tem esse feitio, mas esse feitio é controlável. E comigo isso não irá acontecer. Irmãos, nós como crentes temos que se controlar. Amém? Muita gente na sociedade é controlada por causa das regras da sociedade. É ou não é? Por causa das regras que nós temos na sociedade, muitos não se deixam avançar pelos atos, pelas coisas que vêm à nossa mente e ao nosso coração, porque têm medo das represálias da sociedade. É ou não é? Agora, irmãos, nós como crentes, nós não temos que ter medo das represálias da sociedade. Nós temos que viver aquilo que vem na Palavra de Deus. E aquilo que vem na Palavra de Deus fala-nos acerca de ter domínio próprio. E nós temos que ter domínio próprio. Amém? E a falta de domínio próprio, irmãos, é uma porta aberta para nós cometermos pecado. O domínio próprio não tem a ver só com uma reação ríspida em relação a alguém. Domínio próprio na parte sexual também, por exemplo. É ou não é? Um homem ter a capacidade de se dominar a nível sexual. Uma mulher ter a capacidade de se dominar a nível sexual. Alguém ter domínio próprio sobre algo que lhe dá prazer, mas que esse algo que lhe dá prazer sabe que está a ir contra a Palavra de Deus. Então eu aqui, acerca do domínio próprio, não estou a falar acerca de eu ser só temperamental e o pastor Lamide dizer-me algo e eu entrar numa discussão com ele. Não é isso que eu estou a dizer, ou também é isso que eu estou a dizer. Domínio próprio é em todas as áreas da nossa vida. O crente tem que se controlar. O crente não pode viver por impulsos. Irmãos, nós fomos chamados, e aqui Pedro está a falar acerca disso, irmãos, nós fomos chamados para trazer glória a Deus. E nós trazemos glória a Deus com a nossa vivência. E como é que a nossa vivência tem que ser? A nossa vivência tem que ser como a vivência do Senhor. Nós não podemos ser os crentes Gabriela. Eu nasci assim. Não, tu nasceste assim, certo? A tua carne é assim, mas um dia tu nasceste de novo, tu foste gerado espiritualmente pelo Senhor e agora a tua essência é espiritual. Amém? E por causa da tua essência espiritual, essa falta de domínio que tu tinhas, essa impulsividade que tu tinhas dentro de ti, tem que desaparecer. E eu quero te dizer que essa luta que tu poderás ter, essa luta, Deus dá-te a capacidade para teres vitória nessa área. Seja em que área for, Deus dá capacidade ao crente para ter domínio próprio, para ter a capacidade de dizer que não
a uma circunstância que não seja agradável para a nossa vida, como testemunho cristão para a nossa vida, como vida cristã. Amém? Nós temos que ter domínio próprio. Glória a Deus. Sabem, irmãos, a forma como nós temos que viver é cada vez menos carnal, cada vez menos primitiva, cada vez menos animal e cada vez mais humana. Mais humana, seguindo aquele que é o nosso exemplo, o ser humano perfeito, que foi Cristo Jesus. Amém? E para isso temos que ter domínio próprio. Eu queria abrir outro texto na palavra de Deus para nos ajudar a compreender como é que Deus vai nos ajudar a vencer a falta de domínio próprio. A palavra de Deus diz lá em Ezequiel, no capítulo 37, nada do que o Senhor pede à tua vida, nada do que Ele pede à tua vida, Ele está à espera que tu faças-o sozinho. Estão a compreender o que é que eu estou a querer dizer? Nós, a partir deste texto, vamos compreender o que é que eu quero dizer. Deus não está-te a pedir para tu teres uma performance, para tu teres uma vivência, e Deus não está à espera que tu o consigas fazer sozinho. Não, Ele sabe que tu não consegues fazer sozinho. Como é que Ele sabe que tu não consegues fazer sozinho? Por isso Jesus foi à cruz. Porque tu e eu não conseguimos fazer sozinhos. Por causa da nossa incapacidade. Deus criou o homem, Deus criou Adão e Deus sabia que o homem não conseguia fazer sozinho. Por isso Deus arquitetou o plano de enviar o seu Filho por causa da nossa incapacidade. E Jesus foi à cruz para pagar o preço da nossa incapacidade. Amém? Mas mais, irmãos, o maravilhoso da obra de Cristo na cruz era para que o Espírito Santo viesse sobre nós. Para quê? Para nos ajudar-nos na falta de capacidade que nós temos. Amém? Então a palavra de Deus lá em Ezequiel diz assim o Senhor: e porei em vós o meu Espírito e vivereis e vos porei na vossa terra e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e o fiz, diz o Senhor. Eu vou colocar o meu Espírito dentro de vós. E a palavra de Deus lá em Efésios diz-nos que no momento em que nós aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador no nosso coração, nesse instante imediato, o Espírito Santo entra dentro do nosso coração. Entra dentro do nosso coração para quê? Para guiar a nossa vida. Sim. Para regenerar a nossa vida, para transformar a nossa vida. Irmãos, para nos capacitar em relação ao domínio próprio. Amém? O batismo com o Espírito Santo é outra coisa. O batismo com o Espírito Santo tem a ver com a capacitação para nós testemunharmos, para nós evangelizarmos. Agora, eu estou a falar de o Espírito capacitar-nos para quê? Para nós vencermos áreas do nosso caráter que têm que ser moldadas à imagem do Senhor. É isso que eu estou a dizer nesta noite. Amém. Existe solução para isto. É quando nós deixamos Jesus restaurar completamente a nossa vida. Tu tens que deixar Jesus trabalhar nas áreas complicadas do teu caráter. Tu tens que entregar. Eu estou frequentemente a dizer isto, irmãos. Nós temos que entregar completamente a nossa vida para que o Espírito Santo de Deus restaure a nossa vida. É inaceitável, irmãos, é inaceitável. E isto para mim, para vocês, para qualquer crente que tenha uma área do seu caráter, do seu feitio, que antes de ser crente era assim e continua a persistir ao longo dos anos. Não! Eis que tudo se fez novo. Eu já não sou Paulo,
Dizia Paulo acerca de si. Olha, essas ações que eu tinha no passado já morreram. Têm que morrer. Têm que morrer. Têm que morrer. Nós temos que ter domínio próprio, irmãos. Por causa de falta de domínio próprio, irmãos, já houve gente que perdeu o seu ministério. Já houve, eu sei de uma história de um pastor que num supermercado, numa discussão, a discussão acalorou e de que maneira, e ele perdeu o seu ministério. Porquê? Por causa do domínio próprio. Por causa, naquela discussão, ele não se conseguiu controlar. E como eu estava a dizer, estamos a falar acerca de todas as áreas da nossa vida. Ter domínio em todas as áreas da nossa vida. Amém? Deus quer, Deus almeja na tua vida que tu tenhas domínio próprio. E Ele está comprometido de tal maneira que tu tenhas domínio próprio, que Ele colocou o seu Espírito no teu coração para te capacitar para essa árdua tarefa. Amém? É uma árdua tarefa. É uma árdua tarefa. Eu, quando aceitei Jesus, fumava, não conseguia beber sem ser até ao descontrole, inúmeras coisas. E Deus teve que fazer uma obra na minha vida. Amém? Não houve um pastor, poderia haver essa necessidade, por eu não querer me vergar perante a vontade de Deus e a palavra de Deus, e um pastor tem autoridade ao fim de um tempo para falar com a pessoa se a coisa não estiver bem. Mas nunca houve um pastor que me dissesse: Hélder, não faças isto, não faças aquilo, não faças isto, não faças aquilo. Eu simplesmente ia ouvindo a palavra do Senhor, e o Senhor falava ao meu coração, o Espírito Santo ministrava a minha vida, e eu ia corrigindo as áreas da minha vida. E foi uma luta, e foram desafios tremendos, irmãos. Alguns destes desafios foram tremendos. Vencer áreas do meu caráter. Irmãos, eu vou-vos dizer uma coisa. E está aí o meu colega, o pastor Lamy. Eu sou um homem frontal ou sou um homem mais cobarde, assim, em abordar as situações? O que é que você considera? Bem para a frente. Vocês acreditam que eu, antes de aceitar Jesus, que eu era cobarde? Está aí a minha mulher que diga. Quando havia situações de negócios, eu acobardava mais pessoas. E Deus foi moldando o meu caráter. O que é que eu quero dizer? Irmãos, Deus molda o nosso caráter. Deus trabalha no nosso caráter. Deus trabalhou no meu caráter. Deus trabalhou no caráter de Pedro. Amém. Pedro está a escrever algo que ele está a escrever sem saber. Ele está a escrever para a Carla, sem saber ele está a escrever para o Hélder, porque ele não nos conheceu. Mas olhem, quando ele estava a escrever aquilo, inspirado pelo Espírito Santo, ele devia estar a pensar: epá, Senhor, o que é que tu estás-me a obrigar a escrever? Logo para mim. Eu estava no Getsémani contigo, Senhor, vieram para te prender e eu peguei logo numa espada e foi logo na orelha de um. A gente estava na segunda pesca milagrosa, mal ouvi o teu nome, pá, eu lancei-me ao mar, ele nadou a quase 1 quilómetro. Como é que ele conseguiu nadar? Mas Pedro era assim. Pedro não tinha domínio próprio. É verdade ou não é? E o Senhor operou uma obra na vida de Pedro ou não operou? Então, se operou uma obra na vida de Pedro, ele não quer e ele não tem poder para operar na tua vida. Tem ou não tem? Glória a Deus. A palavra que nós acabamos de ler, reparem bem, lá em 2 de Pedro, ele fala-nos já acerca de termos domínio próprio, não é? Mas no versículo 3 ele diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O que é que ele está a querer dizer? Olha, pelo poder do Senhor, Deus nos capacita para viver uma vida de piedade, uma vida de santidade, uma vida de domínio próprio, pelo seu poder. Irmãos, vocês perguntam: que poder é esse? É o poder que fez Jesus vencer a morte. É esse poder que estamos a falar. O poder que fez Jesus vencer a morte é o mesmo poder que está a operar na tua vida. Agora, tu tens que dar liberdade ao Senhor para que Ele opere na tua vida. Amém. Eu costumo dar
um exemplo. O meu pai uma vez mandou lá um artista pintar o apartamento dele. E o artista, eu conhecia o artista, eu acho que estava embarcado. E eu percebia de pintura e virei-me para o meu pai, quando vim, fui lá ver, e virei-me para o meu pai e disse assim: então, mas ele não pintou atrás dos guarda-vestidos? Não, pai, ele disse que era muito pesado e como eu não queria depois tirar, ficava assim. Resultado, irmãos, a casa ficou pintada ou não ficou pintada? Não ficou pintada. E às vezes nós fazemos isso ao Senhor. Às vezes nós não deixamos que o Senhor trabalhe em todas as áreas da nossa vida. Às vezes o Senhor quer trabalhar no teu domínio próprio, tu queixas-te, pá, mas eu sou assim, mas és tu que não estás a deixar pintar essa paredezinha onde tem esse móvel que é complicado de tirar. É complicado de tirar, mas se está lá alguém para pintar, a gente temos que fazer um esforço para tirar, para que tudo fique pintado, é ou não é? É ou não é? E tu vai-te custar, vais ser esforçado, vais ter que tirar esse móvel, mas o Senhor quer fazer a obra na tua vida. Ele quer trazer domínio próprio à tua vida. Irmãos, pensem num crente, Pedro, por exemplo. Olha, nós temos aqui o exemplo de Pedro. Um crente temperamental, antes de aceitar o Senhor. E ali no início de crente. Estão a ver alguém temperamental? Alguém que, ferve logo em pouca água. Tem ali o coração ao pé da boca, não é? Como é que se costuma dizer? Agora imaginem que essa pessoa, que é ríspido com a família, é ríspido no trabalho, que essa pessoa, que o Senhor faz esta obra. Porque se o Senhor diz aqui na sua palavra, Ele consegue fazer. Ele tem poder para fazer. Imaginem o testemunho que isso é para Cristo na sociedade quando alguém muda a este ponto. É ou não é? Irmãos, há pessoas, por causa da falta de domínio próprio, que andam a saltitar de emprego em emprego. Já conheceram alguém assim? Alguém, eu estive lá a trabalhar, mas o patrão era assim, e o encarregado era assim, e o outro era assim, e eu, como sou uma pessoa frontal, e quando vejo que as coisas estão mal, eu tomo logo a dianteira. Tomas a dianteira, tomaste a dianteira para ir para o outro emprego. E depois estás no outro emprego. E depois acontece a mesma coisa. E a pessoa vai perpetuando esta vida assim por causa da falta de domínio próprio. O Senhor quer que nós tenhamos domínio próprio. Porque isso traz glória a Deus. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 5. Capítulo 5 de Gálatas. E vamos ler alguns versículos. E o apóstolo Paulo aqui está-nos a falar acerca das obras da carne e acerca das obras do Espírito. Irmãos, eu ainda há pouco estava a dizer que o Espírito Santo habita dentro do nosso coração. Amém? Ele habita dentro do nosso coração. Nós que o aceitamos como Senhor e Salvador, o Espírito Santo faz habitação no nosso coração. A palavra de Deus diz, Paulo diz, que nós somos o templo do Espírito Santo. Somos o local da habitação do Senhor. Ele está a habitar no teu coração. Amém? E porque Ele está a habitar no teu coração, tu vais começar a ter frutos do seu Espírito. Frutos do Espírito Santo do Senhor, da personalidade de Cristo. Amém? E agora então aqui Paulo está-nos a falar acerca disto. E ele começa no versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito,
não estás sob a lei. Nós somos guiados pelo Espírito, amém? Há uma luta entre a carne. Irmãos, há uma luta entre a carne e o Espírito. Eu ainda há pouco vos dizia que há uma parte da nossa mente que puxa para estas situações. Nos puxa para nós vivermos por impulso. Nos puxa para nós não termos domínio próprio. É a nossa carne a puxar-nos para essa condição. Mas nós que estamos em Cristo, irmãos, quem controla a nossa vida não é a carne, mas é o Espírito Santo do Senhor. O apóstolo Paulo diz, vocês são guiados pelo Espírito. É o Espírito que guia a tua vida. Versículo 22 ao 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Essa vontade logo de reagir, essa falta de domínio próprio foi pregado na cruz. Amém? Foi pregado na cruz. Nós agora vivemos no Espírito. Somos guiados pelo Espírito Santo do Senhor para termos domínio próprio, para que em qualquer situação da nossa vida, irmãos, para que haja controle da nossa parte. Amém? O Espírito Santo capacita-nos, irmãos. Não há nenhuma parte na tua vida que possa controlar o teu coração. Quem controla o teu coração é aquele que habita no teu coração, é o Senhor Jesus que habita no teu coração. E Ele habita no teu coração para te guiar, como nós vimos na Palavra de Deus, e para te capacitar com o seu poder, glória a Deus, para que Ele obtenha glória através das nossas atitudes, através da nossa vivência. E irmãos, quando nós começarmos a viver o verdadeiro Evangelho, e o verdadeiro Evangelho tem a ver com nós vivermos a vida que Cristo viveu, a nós sermos guiados e capacitados por Ele, submissos completamente a Ele, entregarmos todas as áreas da nossa vida a Ele. Irmãos, acreditem que nós vamos abalar Trajoso, Cascais, Oeiras e Valpaços. Porque as pessoas vão querer viver o que nós vivemos. Não tem a ver só com um discurso, tem a ver com uma vivência, tem a ver com uma essência, que é diferente da essência do mundo. E as pessoas vão ser atraídas a Cristo através da nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Então precisamos de submeter-se completamente ao poder do Senhor para que o Espírito Santo opere e opere de uma forma tremenda na nossa vida. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus diz lá em Provérbios, irmãos, no capítulo 16 e versículo 32. Melhor é o longânime do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então está-nos a falar acerca de domínio próprio, de controle. Irmãos, como crentes, nós temos que ter controle em relação às vontades e às setas que Satanás coloca na nossa mente, para que podemos, porque Deus assim nos está a capacitar, dar glórias a Deus através da nossa vivência, através do nosso testemunho. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar por nós. Glória a Deus. É difícil, irmãos,
E o Senhor Jesus, na sua chamada a nós, nunca disse que era fácil, irmãos. Não é fácil, mas é possível. É possível porque o Espírito Santo vai nos capacitar. É possível por causa da obra que Ele vai fazer na nossa vida. Irmãos, na medida em que nós submetermos à sua vontade, é possível por causa dEle. Foi possível com Pedro. Foi possível com Paulo. Lembram-se da história de Paulo, irmãos? Paulo matava por causa da religião. Paulo não tinha domínio próprio. Paulo levava as coisas de religião a tal forma que ele mandava matar, que ele matava se fosse preciso. Porquê? Porque ele não tinha domínio próprio. Ele perdia a cabeça. Ele ia alegre de caminho de Damasco com as cartas para levar todos aqueles homens presos. Ele tinha alegria em relação a essas situações. Mas o Senhor operou uma obra na sua vida. O Senhor operou uma obra no seu coração. O Senhor o capacitou para ele ter domínio próprio. E então o mesmo Paulo tem um encontro com Jesus. E Jesus muda o seu coração. Muda a sua forma de pensar. E aquele homem acaba numa prisão, irmãos. Acaba numa prisão. E ele nunca mais perdeu domínio próprio. Ele nunca mais perdeu o domínio próprio. Ele aproveitava sempre qualquer oportunidade para trazer glória ao nome de Deus. E ele trazia glória ao nome de Deus através do seu testemunho. A palavra de Deus diz lá em Filipenses que ele estava preso, mas a sua prisão era de testemunho para os outros, para que os outros evangelizassem. Porquê? Porque ele tinha domínio próprio. Porque ele apertado na sua vida, ele ainda continuava a controlar todas as suas ações. E as suas ações eram para trazer glória ao Senhor. Eram para trazer louvor ao Senhor. Eram para adorar o Senhor. Então, irmãos, é possível. Foi possível com Paulo, foi possível com Pedro e é possível com cada um de nós. E a partir do momento que nós cumprimos aquilo que é vontade de Deus para a nossa vida, termos domínio próprio, irmãos, acreditem, grandes coisas vão acontecer ao nosso redor. Amém? Eu acredito nisso. Eu acredito que através da nossa vida, que os nossos familiares, aqueles que trabalham connosco, esta pessoa saltava-lhe logo a tampa. É assim que se diz, não é? Agora, ele anda calmo, alguma coisa mudou. O Senhor quer mudar o nosso coração. O Senhor quer mudar o nosso coração. Amém? Senhor, estamos aqui diante de Ti, Senhor. Tu dizes na Tua palavra, Pai, que o Teu poder nos capacita e guia, Senhor. Precisamos, Pai. É tão difícil, Pai, nós lutarmos contra a nossa carne, Pai. Nós lutarmos contra os nossos desejos, contra as nossas vontades, Pai, contra as setas de Satanás sobre a nossa vida, Pai. Mas Tu dizes na Tua palavra, para nós termos domínio próprio, para nós termos a capacidade de dizer que não, para nós termos a capacidade de parar. Ajuda a cada um de nós, Pai. Queremos trazer glória ao Teu nome, Senhor. Tantas situações já na nossa vida, Pai, em que nós sentimos prejudicados, Pai. E nós queremos resolver logo ali, Senhor. Tantas vezes, Pai, por causa das nossas emoções, que tantas vezes nos traem os nossos sentimentos, Pai. Nós queremos reagir pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos, Pai. Mas ajuda-nos, Pai, a ser espirituais, Pai. Ajuda-nos e capacita-nos, Pai, a ter a capacidade de ter domínio próprio. Dizer que não àquilo que não Te agrada. Fechar a nossa boca quando é para fechar. Fechar os nossos olhos quando é para fechar. Fechar os nossos ouvidos quando é para fechar. Ajuda a cada um de nós, Pai. E traz glória ao Teu nome, Senhor. Nós não queremos ser cristãos, Senhor, porque pertencemos a uma religião, Senhor.
Nós queremos ser cristãos, Pai, porque as pessoas veem Cristo na nossa vida, Pai. Porque nós seguimos o nosso Mestre e o nosso Mestre nos ensinou o que era ter domínio próprio através da sua vida, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez eu te peço, pela minha vida e dos meus queridos irmãos, capacita-nos para darmos bom testemunho, para que o Teu nome seja glorificado através do nosso testemunho, Pai. Te agradeço por aquilo que Tu já estás a gerar nos nossos corações e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos, meus queridos.